dia, meu nome é Gustavo e agora eu vou começar falando sobre as triades de Dobenheimer. Bom, Dobenheimer foi um conceito desenvolvido pelo químico alemão Johann Wolfgang Dobenheimer no século XIX. Ele observou que certos elementos químicos podiam ser agrupados em triades, ou seja, grupos de três elementos com algumas propriedades semelhantes, o que tornou essa ideia interessante. E foi o que Dobenheimer percebeu que, em minutos desses grupos, as propriedades de um elemento médio eram aproximadamente a média das propriedades dos outros dois elementos da triade. Fala galera, meu nome é Aleph e eu vou falar um pouco sobre as características. Os elementos dentro de cada triade tinham propriedades químicas que se assemelhavam bastante. O elemento intermediário da triade possuía propriedades que eram medidas dos dois outros elementos, em muitos casos, como por exemplo o peso atômico. Doppelheimer foi um dos primeiros a observar padrões da tabela periódica de elementos, e seu trabalho ajudou a estabelecer a ideia de que os elementos podem ser organizados de acordo com suas propriedades, embora sua teoria fosse limitada em relação à tabela periódica moderna. Oi, meu nome é Miguel e eu vou continuar o que o Aleph estava falando. As limitações à ideia das triagens de Dobenheimer não se aplicava a todos os elementos e não conseguia explicar muito dos padrões químicos que mais tarde seriam esclarecidos com a formulação da tabela periódica de Mendeleev. Apesar disso, a contribuição de Dobenheimer foi importante para o desenvolvimento da química, pois foi um dos primeiros a tentar classificar os elementos de forma sistemática. E aí, pessoal, aqui quem tá falando é o Luiz, e agora eu vou dar para vocês dois exemplos de triades de Doppelheimer. Para aplicarmos essa probabilidade, vamos pegar o número atômico do iodo e somarmos com o número atômico do cloro. Depois disso, vamos dividir por 2. Como resultado, vamos ter o número atômico do boro. Este foi o nosso primeiro exemplo. Para o nosso segundo exemplo, vamos somar os elementos do cálcio com o bário. Fazendo o mesmo processo de antes, teremos como resultado o elemento eletrôncio como seu número atômico. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Diego Matheus e vou apresentar a conclusão de nosso trabalho. As trindades de Dobereiner foram uma das principais tentativas de organizar os elementos químicos, com base em suas propriedades. O químico alemão Johann Dobereiner agrupou alguns de seus elementos em triandades, observando que as propriedades do elemento do meio eram frequentemente médias das propriedades dos outros dois. Isso foi importante porque introduziu a ideia de que elementos seguem padrões regulares, o que mais tarde influenciou o desenvolvimento da tabela periódica de Mendeleev. Embora a teoria de Dobereiner tenha suas limitações, ela foi um passo fundamental para a organização do sistema de elementos químicos. Eu finalizo a apresentação e agradeço muito a atenção de todos, principalmente da professora e dos alunos que prestaram atenção.